Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. É com grande alegria que estou aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Jesus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é uma pergunta. Por que Jesus disse: "Vós sois a luz do mundo"? Para entender esta fala de Jesus, nós primeiramente precisamos analisar o contexto, analisar para quem ele disse e por que ele disse. E nós vamos ler o texto para que nós possamos entender, refletir sobre este texto, aquilo que Jesus está dizendo para as nossas vidas nos dias de hoje, porque já foi tão importante quando ele disse às pessoas que viveram no passado, em especial os seus discípulos. Então, Mateus registra no capítulo 5, verso 14, esta fala de Jesus. E a fala de Jesus é a seguinte: "Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus." Vamos, então, primeiro entender o contexto em que Jesus disse esta palavra. Jesus estava no início da sua missão, quando ele tinha ali aproximadamente 30 anos, é assim que Lucas relata, e este sermão acontece logo após Jesus escolher os seus discípulos. Daí Lucas narra que Jesus então foi para o monte orar, e ele passa a noite toda ali orando, e quando amanheceu o dia, ele então escolhe 12 discípulos, aos quais ele os chamou de apóstolos. E então, depois de Jesus escolher os seus discípulos, Lucas narra isso no capítulo 6, no verso 17 ele vai dizer que a seguir, Jesus vai para um lugar plano, e ali também os seus discípulos junto com ele, e quando eles chegam naquele lugar, havia ali uma grande multidão que já estava esperando Jesus chegar naquele local. Eram povos que vieram da Judéia, de Jerusalém, do país marítimo de Tiro e de Sidom, e essas pessoas elas vieram para ouvir uma palavra de Jesus, e vieram também para que Jesus pudesse curar elas de muitas enfermidades, libertar pessoas oprimidas. Nós não sabemos exatamente o local, mas os estudiosos que pesquisaram as localidades por onde Jesus passou e onde ele falou, onde realizou milagres, eles acreditam que este Sermão do Monte foi em um monte denominado o Monte da Bem-aventuranças, até colocar este nome, e também conhecido como Monte das Beatitudes. Ele está localizado ali entre Cafarnaum e Itaba, bem perto da margem do Mar da Galileia. Então acredita-se que foi ali que Jesus proferiu este sermão. É importante destacarmos que havia ali muitas pessoas precisando de um conselho, precisando de uma ajuda, precisando de uma libertação, porque eram pessoas doentes, oprimidas, muitas delas sem direção, sem esperança, e quando elas sabem que Jesus vai para aquele lugar, elas vejam uma possibilidade em Jesus. Em um ditado muito conhecido por nós, elas estavam vendo uma luz no fundo do túnel. Era a possibilidade que elas tinham de poder superar os problemas que elas estavam vivendo. Pelo texto do sermão, nós podemos confirmar isto. Jesus fala sobre pessoas pobres de espírito, que são pessoas carentes, pessoas que choram, pessoas que têm fome de justiça, pessoas perseguidas. Parece que não é tão diferente dos dias em que nós estamos vivendo. E essas pessoas sofrendo, então elas vão até Jesus para ouvir Jesus e encontrar refúgio para a alma, e encontrar, como eu já disse, também uma cura e libertação.
E foi então diante destas pessoas que Jesus proferiu o Sermão do Monte, e foi lá então que ele disse: vós sois a luz do mundo. Agora, para quem Jesus disse estas palavras? Será que era para todas as pessoas que estavam lá, ou será que era para um grupo especial? Daí a resposta é: Jesus, ele dirige estas palavras aos seus discípulos. Então era para os discípulos de Jesus essa palavra, ele dizendo: vós sois a luz do mundo. E será que então esta palavra era só para aqueles discípulos, ou seriam também para outras pessoas que viessem depois deles? Daí a resposta também nós encontramos na Bíblia, porque Jesus ele convida pessoas para serem discípulos dele. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Então esta palavra é para todas as pessoas que se tornaram discípulos de Jesus, independentemente da época em que essas pessoas viveram, que vivem ou que vão continuar vivendo no futuro. Daí, se você, então, é um discípulo de Jesus, esta palavra de Jesus é para você. Mas se, de repente, você não é o discípulo de Jesus, eu quero dizer que Jesus te convida para que você torne este discípulo dele e que você também possa ser a luz do mundo. Ele quer que todas as pessoas sejam discípulos, mas eu sei que muitos não querem, outros têm outras prioridades no mundo. Mas Jesus, ele quer que nós sejamos os seus discípulos, ele quer que todas as pessoas sejam. Então, uma vez dito isso, e nós tendo passado para você ali nessa introdução, o contexto em que estas coisas aconteceram, nós vamos à meditação da palavra deste verso, quando diz: vós sois a luz do mundo. Eu quero destacar alguns ensinos, e o primeiro ensino que eu quero destacar é que Jesus, ele diz: vós sois. Ele não diz: vós serão, e também não diz: um dia você pode ser. Ele está dizendo: vós sois. Ele está afirmando naquele momento que os discípulos já eram a luz do mundo. E eu fico impressionado com esta fala de Jesus, porque ali haviam pessoas dentro daqueles discípulos, pessoas ainda de duro coração. Eles estavam, em uma ocasião, competindo para saber quem que era o melhor, quem ia ficar do lado de Jesus. Eles tinham muitas dificuldades. E nós sabemos lá na frente que as dificuldades elas surgiram quando Pedro nega Jesus, quando Judas trai Jesus, e nós sabemos que houve também incredulidade, como por parte de Tomé, e havia muitas coisas que eles precisavam superar. Mas Jesus olha para eles e Jesus está dizendo: vós sois a luz do mundo, ainda que eles tivessem aquelas dificuldades. Neste texto, quando Jesus se refere à luz, ele usa uma palavra do grego, que é a palavra original ali das Sagradas Escrituras do Novo Testamento, que é a palavra phos. E esta palavra ela tem o significado de uma luz que existe para brilhar, se manifestando através de raios. E isso é muito importante. Por que isso é importante nós pensarmos que na palavra original está se tratando de uma luz que tem luz própria e que ela reflete os seus raios? Porque nós podemos, então, pensar que nós estamos aqui no mundo apenas para refletir uma luz, e eu vou explicar isso logo em seguida, mas eu quero que você pense no Sol e na Lua. Por exemplo, o Sol ele tem raios solares, ele tem luz própria. A Lua já não tem luz própria, ela emite uma luz que é um reflexo do Sol nela. E quando então Jesus fala que vós sois a luz do mundo, ele não está falando de nós como se fôssemos uma lua, senão ele não utilizaria aquela palavra. Ele poderia, então, se fizesse uma analogia, dizendo: vós sois o sol, vocês têm, então, esta luz dentro de vocês. Eu quero que você pare e pense um pouco se o mundo que nós vivemos não tivesse luz. Seria um mundo, eu não posso dizer que era feio, porque ninguém ia enxergar nada. Você não ia poder ver cores, ver flores, pássaros, toda a beleza que Deus criou. Não poderíamos nem caminhar sem tropeçar,
porque caminhar na escuridão, né, com certeza as pessoas vão tropeçar. No mundo espiritual, né, este mundo sem a luz de Jesus e sem a luz dos filhos de Deus, neste mundo se torna um mundo feio, né, um mundo tenebroso, onde muitas pessoas andam sem direção. É um mundo cheio de injustiças, de ódio, de discriminações, de desprezo e de tudo aquilo que não presta. E Jesus, sabendo disso, ele quis que houvesse muitas luzes neste mundo, que são os seus verdadeiros discípulos, espalhados por toda parte. O mundo, ele precisa desta luz. No princípio, quando Deus criou o universo, ele viu que o mundo sem luz não teria sentido. Por isso ele criou a luz. E nós podemos ver isso lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 2, onde ele mostra a ação de Deus dizendo, haja luz, e houve luz. E lá Deus disse, haja luz, e de fato houve. E neste caso, Jesus não está dizendo, haja luz em vós, mas ele está dizendo, vós sois a luz. E uma vez que ele está dizendo que somos a luz, essa luz precisa obrigatoriamente brilhar. Esta é a função da luz, de brilhar. Imagine lá, então, quando Deus criou todo o universo e criou todas as coisas, e Deus dizendo, haja luz, e a luz não obedecesse à voz de Deus, o mundo estaria em uma escuridão total. Mas quando Deus disse, haja luz, a luz passou a existir. Nas palavras de Jesus, ele não está fazendo como Deus, olha, haja, você vai se tornar luz agora com a minha palavra. Ele está dizendo, vós sois a luz do mundo, isto é diferente. Jesus já está esperando que a luz brilhe naqueles que decidiram seguir a ele como seus discípulos. É uma luz que ele coloca dentro desta pessoa, da mesma maneira como Deus coloca a luz no sol. O sol, ele tem a luz própria, é uma luz que Deus deu para ele, para que ele brilhe por todo o mundo, o universo, onde alcança esses raios solares. Então, como o sol tem luz própria, Deus dá esta luz própria também para os seus discípulos, para que esta luz resplandeça diante dos homens. Eu vou falar algo que talvez seja novidade para você, e eu quero que você até preste bastante atenção e siga a mensagem até o final, porque senão você pode achar que eu vou dizer uma heresia. Jesus, ele não quis monopolizar a luz. Aliás, Jesus não quis monopolizar nada, nem o poder. Ele diz lá em João 14 que as pessoas que crescem nele fariam obras maiores do que aquelas que ele estava fazendo, porque ele ia para o Pai. Então, Jesus ele poderia dizer aos seus discípulos, olha, vocês vão então receber aqui a minha luz e esta luz vai refletir na sua vida, e você então agora vai fazer com que esta luz minha que está refletindo na sua vida brilhe diante dos homens por toda parte do mundo. Mas eu quero voltar a refletir sobre aquela palavra no grego, eu estou insistindo bastante nisso, aquela palavra vós, que essa palavra não está se referindo a uma luz que vem de uma reflexão, ou de um reflexo, melhor dizendo, mas é uma luz própria. E você já deve ter ouvido muitos pregadores a dizer, e como também já ouvi, que quem é a luz do mundo é Jesus, que as pessoas, os discípulos não são a luz, Jesus é a luz, mas os discípulos não são a luz do mundo. Mas quem pensa desta maneira, ele pensa errado, porque é bem correta a palavra de Jesus e clara, não há uma outra interpretação. Ele está dizendo, vós sois a luz do mundo. E quando Jesus, ele diz então que vós sois a luz do mundo e as pessoas não querem receber esta palavra de Jesus como sendo verdadeira, elas provavelmente estão pensando o seguinte, Jesus, ele é santo, ele é puro, ele é limpo. Eu sou um pecador, eu não sou puro, eu não sou santo, eu não sou como Jesus, e, portanto, quem sou eu para querer ser luz? Eu não posso achar que eu sou luz, é um pecado eu dizer que sou luz. Eu não posso tomar este lugar de Jesus. E quando, então, alguém pensa assim, sabe qual que é o resultado? A pessoa não busca uma mudança de vida,
ela não busca uma transformação, ela não busca um novo nascimento em Jesus. E aí, então, de fato, ela acaba mesmo não sendo luz, porque a pessoa, para ser luz, ela precisa passar pelo novo nascimento, ela precisa arrepender dos seus pecados, ela precisa receber Jesus no seu coração. Este é o processo de discipulado, é o processo da pessoa tornar-se discípulo de Jesus. Então, quando a pessoa tem esse pensamento que ele é pecador, que ele é uma pessoa impura, que ele vive na podridão do pecado, e ele não pode ser a luz, de fato ele não vai ser a luz. A luz só vai existir dentro dos discípulos de Jesus quando essas pessoas passam por uma transformação. Por isso Jesus estava dizendo, vós sois a luz do mundo. Aqueles discípulos tinham as dificuldades, alguns não foram luz, mas aqueles que acreditaram nas palavras de Jesus, eles se tornaram luz, e a luz das atitudes e das obras deles ainda reflete até os dias de hoje, através daquilo que eles deixaram e que está registrado nas Sagradas Escrituras. Então, eu não estou dizendo que Jesus não é a luz. Jesus, ele mesmo disse que ele é a luz do mundo. Mas Jesus é a primeira luz. E ele, então, agora quer que outras pessoas sejam luz. Ele quer que você seja luz, que eu seja luz, e que nós sejamos diferentes neste mundo. Não podemos agir como aqueles que agem andando nas trevas. Tem um escritor e teólogo, que escreveu livros tão importantes, o nome dele é John Stott, e este homem, ele diz que a essência do sermão da montanha, lá que Jesus pregou, Jesus estava fazendo um apelo aos seus seguidores, para que eles fossem diferentes de todas as pessoas que viveram naquela época. E acrescenta que isto é o propósito de Jesus também para as demais gerações. Então, o propósito é que essas pessoas se tornassem diferentes e esta diferença iria fazer com que estas pessoas brilhassem no mundo. Por quê? Porque as atitudes das pessoas vão fazer brilhar. Talvez agora você vai entender mais porque eu estava dizendo que não é uma luz, uma santidade de Jesus que vai fazer a minha luz brilhar. Não é a fé de Jesus que vai fazer a minha luz brilhar. Mas é a minha fé, é o meu comportamento, é o meu desejo de transformação, é eu usar o livre-arbítrio para tomar uma medida de mudança, de rumo na minha vida. É isso que vai fazer eu brilhar. Então aí Deus coloca esse brilho na nossa vida com as nossas atitudes. E se eu ficar pensando, então, que Jesus é a luz e eu não posso ser a luz, de fato eu vou ser trevas e eu vou viver, então, na escuridão. E quando, então, eu tomo essa decisão de ser a luz que Jesus diz que sou, eu posso impactar o mundo, e mostrar para o mundo que, como seres humanos, nós podemos viver uma vida diferente, aquela vida que Deus planejou, onde nós amamos ao próximo como a nós mesmos, onde nós amamos a Deus sobre todas as coisas, onde eu considero todas as pessoas igualmente, sem fazer acepção delas. É isto que Cristo viveu e é isto que Cristo deseja que nós vivamos. Há muito tempo no mundo, as trevas têm assolado nações, têm feito com que pessoas não enxerguem um caminho aonde o mundo possa melhorar. Deus, ele olhando para este mundo que vive nas trevas, há muitos anos antes de Jesus, ele usa o profeta Isaías, e lá no capítulo 9 ele fala sobre a vinda do Messias. E quando então Deus revela ao profeta Isaías que o Messias viria a este mundo para trazer luz, e lá no capítulo 9, verso 2, ele diz, o povo que andava na escuridão viu uma forte luz, a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Está se referindo a Jesus nesta palavra. E essa profecia foi cumprida. Jesus veio, e ele demonstrou grande amor por todas as pessoas, viveu uma vida de santidade, a Bíblia diz que não houve engano na sua boca, e ele fez como servo, foi obediente até a morte de cruz. Paulo relata isso em Filipenses capítulo 2.
Então a luz de Jesus brilhou naquela época e a luz de Jesus continua brilhando em nossos dias e sempre vai brilhar esta luz de Jesus. Mas como eu disse lá, ele não fez um monopólio desta luz. Ele transfere agora esta responsabilidade aos seus discípulos e ele quer que estas pessoas, então, continuem brilhando neste mundo assim como ele brilhou e continua brilhando. E para nós, então, brilharmos neste mundo com esta luz que Jesus disse que somos, nós precisamos ter cuidado com as coisas que nós olhamos, com as coisas que nós falamos, né, com aquilo que nós também tomamos de atitude, a nossa forma de agir. Em Lucas, no capítulo 11, versos 34 e 35, Jesus estava alertando sobre isso. Daí Jesus dá uma dica de como nós podemos ter um corpo iluminado ou um corpo cheio de trevas. E ele diz o seguinte: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão. Ele está associando a vida de uma pessoa aquilo que a pessoa vê, aquilo que olha. Se a pessoa olha coisas ruins, ela atrai essas coisas ruins para o coração e o coração fica contaminado e fica manchado. Se a pessoa olha coisas boas, aquilo vai mudar o coração, vai trazer luz ao coração. E as coisas boas são as coisas que Deus nos deixou, as coisas reveladas pela sua palavra. Ele coloca limites, ele diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. E o olho, ele pode filtrar aquilo que pode ser bênção para a nossa vida ou não, depende do que você anda olhando e também aquilo que você anda escutando. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 5, verso 8, ele vai dizer que as pessoas que vivem em trevas são pessoas que estão vivendo na moda antiga, ou seja, na velha criatura. E ele, então, quando escreve para a igreja de Éfeso, ele diz: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Veja bem que no passado não eram luz, mas agora vieram para a luz e devem andar na luz, devem ser luz. Em João capítulo 8, verso 12, é o texto onde Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Veja bem que no mesmo verso que Jesus está dizendo que ele é a luz do mundo, ele diz que quem segue ele terá a luz. Ele não diz que vai ser uma pessoa como um espelho que vai refletir, embora Paulo trata isso também em outro texto, mas ele está dizendo: olha, vocês vão ter a luz da vida. Ele vai colocar esta luz dentro do nosso coração. Então, este ensino de Jesus é importante, que nós somos a luz do mundo e esta luz está dentro de nós quando nós tomamos a atitude de seguir a Jesus e ouvir as suas palavras e buscar uma transformação, uma renovação e viver como uma nova criatura. Um outro ensino de Jesus é que nós não podemos ficar escondidos. Ele diz lá: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. É interessante que a palavra que Jesus usa ali naquele local, falando de cidade, que ela não pode ficar escondida, é a palavra grega polis, uma palavra muito conhecida, os filósofos falam muito sobre esta palavra, e ela se trata de uma cidade cheia de muralhas, uma cidade cercada por muralhas. Esse é o significado da palavra no grego. Então, olhando para isso, Jesus está dizendo: você não pode ficar escondido, ainda que tenha muralhas que tente te esconder. E eu pensando nesse sentido da palavra, eu fico pensando que muitas vezes surgem muitas muralhas que tentam esconder aqueles que Jesus chamou para brilharem neste mundo como astros. Eu não estou dizendo brilhar como astro no sentido da pessoa ser promovida, mas no sentido de ser exemplo, de ser um modelo para que as pessoas sigam.
E eu quero até fazer uma pergunta, né? Você tem percebido que tem muralhas, né, que tem cercado você e que tem tentado esconder esta luz que Jesus quer que brilhe na sua vida? Há algumas muralhas, talvez se perguntássemos quais são as muralhas que pode esconder as pessoas. As muralhas são as coisas erradas, são as práticas erradas que as pessoas acabam cometendo erros neste mundo ou praticando, e estas coisas se tornam muralhas para que a luz de Jesus possa brilhar. Daí Deus, Ele quer que estas muralhas sejam destruídas da mesma maneira como Ele destruiu já muralhas lá em Jericó. Essas muralhas precisam ser banidas da vida das pessoas. O terceiro ensino e último, não o último, mas dentro dessa linha que nós estamos falando, explicando ali o texto, Jesus ele diz que não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas coloca no velador e dá luz a todos que estão na casa. O original, grego também, eu estou usando isso, é importante para nós esclarecermos o texto, quando fala de alqueire, alqueire não é uma metragem de terra como nós utilizamos medida em nossos dias, mas o alqueire daquela época, que é uma palavra que chama módios, significava uma vasilha que eles utilizavam para medir azeitonas ou até mesmo azeite. É uma vasilha de aproximadamente 8, 9 litros, era essa a medida. Então, Jesus, ele diz assim, olha, a luz, ela foi feita para colocar em um lugar alto, lá no velador, e ali vai iluminar toda a casa. Esta luz não pode ser colocada debaixo de uma vasilha, ela não pode ficar presa debaixo de um recipiente. E aí, então, quando Jesus faz a referência a isso, ele conclui dizendo, olha, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então Jesus diz que não pode esconder a cidade, não pode esconder uma pessoa que é o possuidor da luz. Esta pessoa que tem a luz, ele não pode ficar debaixo de um recipiente, mas em um lugar que brilhe, e que esta luz deve brilhar diante das pessoas. De que forma? As pessoas vendo aquilo que nós fazemos. Ele diz assim, olha, para que vejam as vossas boas obras. Ele não está dizendo de qualquer obra, ele está dizendo de boas obras. E o resultado é que assim as pessoas vão glorificar a Deus que está nos céus, porque vai ver que Deus transformou a vida de um pecador, de um egoísta, de uma pessoa talvez orgulhosa, de uma pessoa invejosa, de uma pessoa que cobiça as coisas, de uma pessoa que tem falta de paciência ou não tem uma temperança. Daí nós podíamos citar tantas coisas que Deus transforma. E ele então está dizendo que as boas obras de vocês resplandeçam, as pessoas vejam isso e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu quero terminar fazendo algumas perguntas que vai ajudar você a tomar atitudes diante desta palavra desafiadora. A primeira pergunta é o que as pessoas têm visto na sua vida, nas suas atitudes, nas suas ações, no seu jeito de falar, no seu jeito de agir, como as pessoas têm visto isso na sua vida. É importante você pensar, se alguém tem visto algumas coisas ruins, então se você quer ser luz, você precisa mudar. Eu não consigo mudar, você pode dizer, não, se você quer, Deus ajuda você a mudar. Deus, ele transforma a vida daqueles que querem ter uma vida transformada. A segunda pergunta que eu quero fazer para você é se você quer ser esta luz que Jesus disse aos seus discípulos que eles eram. Jesus está te convidando a ser esta pessoa que tem luz e que irradie esta luz à humanidade. Isso é plenamente possível. E se você aceitar este desafio de Jesus, ele te ajudará a ser esta luz. E você vai marcar a sua passagem por este mundo como esta luz parecida com o sol. Eu quero que Deus te ajude
a seguir estes conselhos que Jesus nos dá através da sua palavra. E vou orar para que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e abençoe também a sua saúde, seus negócios, e de uma forma geral, quero orar para que Deus assim lhe abençoe. Senhor Deus e Pai soberano, eu te agradeço, meu Deus, por ter a oportunidade de levar a tua palavra a estas pessoas que me ouvem nesta hora. E eu peço a Deus que o Senhor ajude elas a compreenderem a palavra que foi trazida a elas. Ó Deus, eu não quis substituir a luz de Jesus na vida dessas pessoas dizendo que Jesus não é a luz. Ele continua sendo a luz, sempre será a luz. Mas, ó Deus, eu quero que as pessoas entendam e que o Senhor ajude elas a entender que elas precisam sofrer uma mudança no seu interior para que elas tenham a luz própria, que é, ó Deus, uma vida onde as pessoas praticam aquilo que é bom, aquilo que é aprovado pelo Senhor, e assim as pessoas veem elas assim agindo e glorifiquem ao Senhor. Meu Deus, ajude, Pai. Se há pessoas que estão tendo dificuldade de superar qualquer coisa que tem levado estas pessoas ao erro, que o Senhor, ó Deus, os ajude nesta hora. Coloque as tuas mãos, repreenda os males que cercam, ó Deus, estas vidas, e que elas possam vencer estes obstáculos, que estas muralhas possam cair e assim, ó Deus, elas se apresentarem no mundo como sendo uma luz que vai iluminar as pessoas que vivem nas trevas. Eu peço ainda nesta hora, meu Pai, que o Senhor ajude as pessoas no seu trabalho, nos seus negócios, ó Deus, nas finanças. Nós vivemos em tempos de crise, ó Deus, tempo onde empresas estão fechando, onde pessoas estão perdendo o seu trabalho. Ó Deus, pessoas passando por muitas dificuldades. E nós sabemos, ó Deus, que os governos não dão conta de atender a todos esses problemas que têm surgido. Mas o Senhor, ó Deus, é poderoso para socorrer e mudar a situação. Ajude, ó Deus, então, essas pessoas, aonde quer que elas estejam. E proteja, ó Deus, também para que não sejam vítimas deste vírus, o Covid-19 ou qualquer outro que tenha assolado a humanidade. Eu peço, então, que o Senhor assim os abençoe e os proteja e livre de todo mal. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais este tempo que passamos juntos, e eu peço que você compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Você vai ajudar esta mensagem a ser multiplicada, e vai estar agindo também como a luz de Jesus neste mundo, já em um princípio de multiplicar a mensagem sobre a luz. Eu também peço a todos vocês que não se inscreveram no canal Palavras de Vida, se inscreva, porque à medida que o canal vai crescendo, também vai sendo expostas as mensagens a mais pessoas. É assim que funciona. Então, se você não se inscreveu, se inscreva. E você se inscrevendo está fazendo parte de um projeto que Deus tem colocado neste mundo para que nós semeemos a sua palavra e assim esta palavra possa transformar vidas e o mundo ser um mundo melhor e também essas pessoas alcançarem a salvação. Se você puder, faça os seus comentários, se tiver alguma dúvida, pergunte lá no canal e nós vamos dar respostas a todos vocês. Um grande abraço, fique com Deus.